Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da UNITA, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da UNITA, distintos deputados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado destas 6ª jornadas parlamentares do grupo parlamentar do nosso partido. Não será desajustado dizer que estas jornadas acontecem no último ano da legislatura resultante das eleições gerais que deram origem a este grupo parlamentar. Estamos, por conseguinte, praticamente no fim do mandato que nos havia sido conferido para o período de 2012 a 2017. Estas jornadas são, portanto, uma oportunidade para balanço e para análise retrospectiva do que foram os quase 5 anos da atividade parlamentar, mas também para se perspectivar os desafios que se avizinham para a conquista de mais um mandato que reflita a dimensão real da vontade expressa pelo eleitorado. A Lei Constitucional, nos seus artigos 30 e 31, obriga o Estado a considerar prioridade absoluta a criação de condições para a efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais da juventude, nomeadamente no ensino, na formação profissional, na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho, na segurança social, a fim de promover o desenvolvimento harmonioso da personalidade das crianças e dos jovens e a criação de condições para a sua integração e participação na vida ativa da sociedade. Ao invés de realizar a missão que a nação lhes confiou, os órgãos de governação e o grupo social que os controla resolveram utilizar os lugares que ocupam para engendrar esquemas sofisticados de desvios do erário público, constituindo cartéis para controlar a economia. Estes cartéis controlam os preços e são protegidos pelo sistema, que não permite, na prática, a livre entrada de outros atores no mercado para competir com eles em condições de igualdade e, assim, contribuir para baixar os preços. Quem sofre é o povo consumidor, que tem de pagar preços altos por serviços não competitivos e vê cada vez mais reduzido o poder da compra dos seus magros salários. A política angolana não pode ser reduzida à luta por interesses menores, de natureza pessoal, partidária ou empresarial. O sacrifício consentido por milhares de patriotas angolanos de todos os partidos não pode ser subvertido nem corrompido pela riqueza de um homem só. Pensar a Angola, com a grandeza que ela merece, exigir de seus líderes políticos, em certos momentos, clarividência e convergências estratégicas para saber interpretar os sentimentos nacionais e defender, de facto, os interesses do povo é algo necessário neste momento. Ora, o momento atual é um desses momentos, um momento histórico da emergência nacional. Caros companheiros, minhas senhoras e meus senhores, dentro de poucas semanas completaremos 15 anos ininterruptos de paz, pré-condição indispensável à convivência política civilizada entre os diferentes setores que compõem o mosaico político-cultural da sociedade angolana. 15 anos de paz podem parecer poucos, quando comparados com a história de outras nações, mas para as 2 gerações de angolanos que da política só conheceram a guerra entre irmãos, é uma conquista cuja importância humana e política nunca será demais exaltar.
Cada dia que o sol nasce e se põe sobre a terra angolana, sem que os seus filhos recorram à violência para resolver as suas diferenças, é um dia arrancado ao sofrimento e devotado à construção de uma Angola baseada no respeito mútuo, na transigência, na tolerância, na compreensão e na civilidade republicana. Se tivermos a grandeza patriótica de preservar e expandir a paz em Angola, nossos netos e bisnetos, reconciliados com a paz e a democracia, reterão do período da guerra entre irmãos apenas uma pálida e vaga ideia daqueles tempos obscuros da nossa história. Nestes 15 anos, avançamos muito, menos do que os tempos permitem, do que a Angola merece e do que o nosso povo deseja e anseia. Estamos ainda distantes da instauração institucional e da prática dos requisitos mínimos de uma democracia autêntica. Ainda registramos atos violentos resultantes da não aceitação das opções políticas dos outros. Como povo, ainda não conseguimos assegurar bem a continuidade e o hábito das formas de convivência política. O nosso desafio é continuar avançando, com mais coragem e destemor, sem admitir qualquer retrocesso. No atual momento da emergência nacional, é imprescindível que os líderes angolanos sejam capazes de se erguer ao nível de quem olha ao passado e o dia a dia na perspectiva da realização do futuro. Pensar Angola, com a grandeza que ela merece, exigirá de seus líderes políticos, nesses momentos históricos, transigências e concessões mútuas, sacrifícios e convergências estratégicas para consolidar a paz, a liberdade e a democracia no nosso país. É neste contexto que o nosso grupo parlamentar deve constituir-se na vanguarda do povo angolano, defendendo os interesses nacionais, ou seja, os interesses do povo angolano. O compromisso da UNITA com a democracia e com a paz é irrenunciável e irreversível. Vamos resistir, por todos os meios democráticos e pacíficos, a todas as manobras e artifícios que visam mascarar, corromper ou destruir a democracia. Vamos denunciar a subversão e a corrupção políticas. A UNITA entende que a garantia da defesa da constitucionalidade em Angola reveste-se de uma função política essencial de última instância ou de nível fundamental, que se revela indispensável à consecução dos objetivos maiores da reconciliação nacional, da igualdade política, da soberania política, da soberania popular e da garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. A plena assunção desta responsabilidade política exige a tomada de medidas excepcionais para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e na força do direito como garantes da paz. O sistema democrático deve se proteger do jogo dos interesses políticos e da competição pelo voto. É por isso que a esmagadora maioria dos países democráticos do mundo criou um Instituto dos Órgãos Eleitorais Independentes, que são órgãos destinados a organizar e fiscalizar os processos eleitorais e que não são, eles mesmos, constituídos a partir da representação política maioritária, já que, se o fossem, sua autoridade já nasceria comprometida com os interesses de uma parcialidade política. Esse é o caso da composição, natureza e competências da nossa Comissão Nacional Eleitoral. O nosso grupo parlamentar deve exercer o seu direito
e a sua função fiscalizadora é para acompanhar de perto o funcionamento da nossa CNE, de modo a garantir que ela se conduza de acordo com a lei e com as suas normas. Por exemplo, o artigo 11 da Lei 12/12, de 13 de abril, estabelece que a Comissão Nacional Eleitoral estrutura-se em serviços de apoio técnico e instrumental centrais e locais, sendo a Direção da Administração, Finanças e Gestão de Pessoal, a Direção da Organização Eleitoral e Logística, Direção de Tecnologias da Informação e Estatística e Direção de Formação, Educação Cívica, Eleitoral e da Informação. Ora, até hoje, a CNE não conformou a sua estrutura, eu digo a estrutura dos seus serviços executivos, à lei aprovada em 2012. A Direção da Organização Eleitoral e Logística ainda não foi constituída e as suas funções estarão diluídas em outros órgãos sem controlo dos comissários eleitorais, numa altura em que nos faltam apenas 7 meses para as eleições. Aliás, as eleições devem ser a preocupação fundamental de tudo o que passaremos a fazer daqui para frente. A confiança que o povo angolano manifesta ter depositado na UNITA não deve ser traída. Espero que estas jornadas sirvam de inspiração para a dedicação de todos no trabalho que deverá levar a UNITA à vitória.